Tudo bem com vocês? Bom, vamos bater um papo hoje com a Carol aqui no nosso Pode Ser, diretamente dos nossos estúdios aqui em casa, como é de praxe. Eu sou o Edu Ribeiro. Carol Carioca está aqui há 7 anos, vai nos contar um pouquinho da trajetória dela aqui, o que ela faz aqui, inovadora, veio com uma mente empreendedora muito forte e está aqui inovando em Portugal e muito próximo de nós aqui, numa cidade menor, numa cidade chamada Ourém, e vai bater um papo com a gente. Obrigado por ter vindo, Carol. Eu que agradeço o convite, estou lisonjeada de estar aqui hoje. Obrigada. 7 anos aqui. 7 anos, desde 2008, fazendo 7 anos agora esse mês, abril de 2018. 2018. Diga para nós o porquê Portugal. Então, Edu, eu acho que a maioria das pessoas vem com foco de Portugal, né? Uhum. Eu nunca tive o foco de morar aqui. Visitei Portugal várias vezes, porque eu morei em Angola. Com 25 anos, eu morei 1 ano e meio em Angola. Enfim, outro capítulo da minha vida, não vou entrar nele. Mas, então a gente passava por Portugal, porque a companhia comprava um voo via Portugal. Então a gente tinha que ficar passando aqui por alguns tempos. Então a gente ficava 2, 3 dias, conhecia e tal. Tinha aquele carinho, gostava, mas nunca aprofundei. E, bom, o tempo passou, eu sempre fui aquela pessoa extremamente empreendedora, muito focada no meu negócio, em ser muito profissional e tudo. E trabalhava com casamentos, era cerimonialista e decoradora no Rio, assim. Tinha um reconhecimento muito bacana, né? Era conhecida lá como Carol Souza Lima. E, enfim, e tinha um mercado na mão. Nunca precisei fazer um anúncio. Tinha clientes, agenda cheia todos os anos. Era 12 anos de mercado, assim, de muito sucesso, graças a Deus. Devo tudo que eu tenho hoje às minhas clientes lá, que acreditaram em mim lá no início e as depois, as que vieram sucessivamente por indicação e tal. Então, assim, fui muito feliz, muito realizada durante esses 12 anos, né? De 2008 até praticamente 2020, quando a gente veio para cá. 2019 ainda tinha casamento cumprindo, eu já estava aqui, né? Mas, enfim, o fato é que chegou um momento que eu acho que eu sou uma história ao contrário, né? De todo mundo. Porque, primeiro, por causa de Portugal, e segundo, porque eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente quer crescer, a gente quer mais dinheiro, a gente quer... Né? Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar esse filho? Agora eu tenho que pagar mais isso, eu preciso de outro trabalho, eu preciso de mais coisa. E eu já estava numa evolução minha, pessoal, ali dentro dos casamentos, que era uma evolução de, tipo, pra que tanta coisa, né? Pra que eu trabalho tanto? Por que eu tô nessa jornada louca aqui? Eu tinha não só a minha empresa de casamento... Isso lá no Rio ainda? No Rio. E aí, por que eu tô nessa jornada doida? Eu tenho uma empresa que faz 50 casamentos por ano, tenho uma empresa de aluguel de outras coisas voltadas também para o mundo de eventos, e ainda estava montando uma espécie de um bed and breakfast, um hostelzinho, uma coisa paralela para quando eu quisesse aposentar, já uma vida mais calma, já tinha ali outro plano que eu estava montando com o próprio dinheiro das festas, né? E aí, quando estava com essa casa já praticamente pronta, era para ela inaugurar na época ali das Olimpíadas. E aí, nesse momento, eu estava nessa fase de, para que eu tô com tanta coisa? Eu sou só eu. Eu não era nem casada mais nessa época, eu me separei. E aí, depois eu falei, sou só eu, cara. Para que eu tenho tantas vertentes, tantos braços? Para que tanta... Não vou nem dizer tanto dinheiro, porque nem era tanto dinheiro assim. Mas era assim, é muito estresse. Vivia com os olhos assim, pálpebras tremendo. E eu falava, cara, pra quê? Aí eu comecei num processo de entender e tal, e aí foi essa fase de eu não queria ser mãe de jeito nenhum, sempre fui muito viajante, aquariana no meu máximo, também, pronto, é isso. Aquariana no máximo do mundo, assim, tipo, e falava assim, não, esse negócio de filho não é pra mim e tal, até que os 34 foram chegando e eu falei assim, olha, talvez esse negócio de filho seja interessante. Vou me abrir aqui para a ideia. Falei, vou fazer um congelamento de óvulos e para não ficar com os óvulos antigos, né? No momento que eu tivesse à vontade. Marquei para fazer. Na época que eu estava tendo um caso ali, né? Um lance com alguém. E aí eu falei assim, e tinha uma viagem, como eu sempre viajei muito, uma viagem, Polônia, não sei o quê, 20 dias aqui pela Europa. Desmarquei a viagem, porque era uma coisa cara, junto com outra coisa cara. Falei, tenho 34 ainda, no final do ano eu faço esse congelamento de óvulos. E aí o congelamento de óvulos virou que eu engravidei no final do cara, no meio do ano. Então assim, não deu tempo, né? O Tino falou assim, tu cogitou, é melhor te dar logo isso, porque senão tu vai desistir. Enfim, então eu sou... foi um relacionamento
rápido, né, que eu tive com o pai da minha filha. E, enfim, hoje ele é presente, né, dentro das possibilidades dele, mas eu crio ela sozinha, né. Ele tá aqui? Ele tá aqui em Portugal. Ele veio conosco naquele assim, eu vou mudar de país, vamos contar a história aqui agora. Agora eu vou entrar o porquê, né? E aí, nessa reflexão quando a Valen apareceu na minha vida, foi meio assim, o meu primeiro Google foi como viajar com um bebê. Porque toda a minha preocupação era como é que... Eu tinha uma programação de 2017, dar uma volta ao mundo. Um ano sabático mesmo. Eu tinha uma poupança específica para minha vida, que era isso. Estava 10 anos juntando e seria 2017, depois das Olimpíadas do Rio. Imagine, em 2016 eu me vi grávida, falei, e agora? Preciso descobrir como é que eu vou continuar esse meu plano com uma criança, um bebê. E aí fui ver onde é que tinham mães viajando sozinha com bebê. Não achei nenhuma, claro, né? Depois eu entendi por quê. Porque elas não teriam tempo de alimentar um blog ou editar vídeos pro YouTube. Mas, enfim... Tem tema, não tem tempo. É isso, você pode criar o conteúdo, mas colocar o conteúdo no ar é um pouco mais difícil. Exato. E aí eu falei, cara, aí nisso veio a minha filha, foi o que eu falei, era esse momento de reflexão todo que eu tava. E eu falei, quer saber... Eu vou continuar com o meu plano, eu vou reformatar isso aqui. Tava já um pouco cansada de trabalhar com casamento. Também tinha a questão de ser mãe solteira, viver nos finais de semana nas festas. Enfim, essa logística de tempo que não dava, eu ia ter que ser uma mãe muito mais ausente do que presente. Sabia também que a Valen ia ser minha única filha, né, a princípio. E... falei, quer saber? Então vai ser eu vou tentar mudar de vida. Entrei muito no caminho de minimalista, de estudar muito minimalismo, essencialismo e buscar uma coisa mais interior. Por que eu tenho essa busca louca por querer ter mais e crescer tanto? E, enfim, e eu falei, não, quero me acalmar, quero ter uma vida... Ok, eu já construí um bom patrimônio, né? Fui muito jovem, muito empreendedora, com uma cabeça no lugar. Viajava muito, mas também juntava. Comprei 2 imóveis no Rio. Então, eu falei assim, cara... Paralelo a isso, tinha um casal que também viajava muito. Eles são os primeiros nômades digitais do Brasil. E ela era fotógrafa de casamento. E aí um dia, né, o universo me mandou aquele vídeo deles ali no YouTube falando assim, vivemos com R$6.600 pelo mundo, por mês. Eu tinha acabado de fechar minha planilha mensal e dava quase o dobro daquilo com o apartamento quitado, né? E eu assim... Pô, mas esses caras viajam por aí, 6 mil e pouco... Vamos botar a realidade de 2017, né, gente? Tipo, com 6 mil e pouco, eu tô aqui trancada nesse apartamento na Tijuca, pagando o dobro, eu vou me embora. E aí liguei pra Paty, que era minha amiga, a Patrícia e o Vinícius. Falei assim, Paty, esse negócio é pra atrair seguidores, esse negócio no vídeo, é o @casalpartiu, né, o nome arroba deles. E aí ela falou assim, não, Carol, é real, assim, se a gente for fazer um balanço do ano todo, a gente realmente vive com isso. Eu falei, é isso. Pronto, é essa a vida que eu quero. Eu quero tirar o meu ano sabático, como estava nos planos, e eu vou vou mudar aqui essa estratégia, vou passar 1 mês em cada país, em alguns países, com custo de vida baixo, que eu consiga viver com a renda dos meus 2 imóveis do Brasil, e com isso, eu vou, depois desses 12 meses, eu vou ver assim, gostei mais desse lugar. E vou pra lá passar um tempo. Com ela. A Valentina tinha... 2 meses. 2 meses, sim. Sim, né? No colo. E aí comprei umas coisas, na época chamava Paradise Pack, uns livros PDF, americanos que queriam se aposentar fora dos Estados Unidos. Enfim, li o livro todo, falava de vários lugares pelo mundo. Portugal não estava, nunca esteve no meu foco, porque era euro. E quando eu trabalhava, pegava meu dinheiro e mandava para euro, falava assim, nunca que eu vou conseguir viver com essa mixaria lá, né? E olha que o euro era R$3,80, R$3,50, estamos falando, né, 10 anos atrás quase. E aí eu falo assim, bom, euro esquece. Então eu tava vendo Honduras, México, Equador, tá rindo. Umas coisas meio doidas, assim, sabe? E meu pai assistia aquilo tudo, tipo, cara, tu não é normal, né? Tu não bate bem. Uma criança de 2 meses no colo, amamentando, lendo o livro, de como vai embora. Mas pra mim aquilo tudo não fazia mais sentido. Era uma coisa assim, eu precisava de uma virada. Eu digo que a Valentina foi a minha desculpa perfeita
pra eu jogar tudo pro alto, falar, chega, mundo dos casamentos, noivas loucas, eu não quero. Isso não é o mais importante da nossa vida. Quando nasce um filho é o mais importante. A nossa vida, nós somos mais importantes do que aquela data, aquela festa, né? E aí isso era muito forte dentro de mim, aí eu dei esse grito mesmo de liberdade, né? Anunciei que eu ia sair por 1 ano. E aí começou essa febre de todo mundo vir para Portugal. Entendi. Em 2017 ali. E todo mundo falava assim, mas quando eu falava que eu ia tirar 1 ano sabático, você vai para Portugal? Eu, não. Você vai para Portugal? Eu falava, tava muita preguiça de explicar, né? Eu falava assim, não vou para Portugal. E aí eu falei, não, é 1 ano sabático, vou viajar. E até que veio uma amiga, né, que veio pra cá e já voltou, mas ela me jogou essa batata quente. Olha, dá voltou. Pra você. Voltou, ficou aqui 2 anos e foi embora. E aí ela falou assim, não, dá pra ir sim. A gente tá vendo tudo aqui, tô organizando. Eu falei assim, Camila, mas eu vou levar, na época era coisa assim, 1.800 euros por mês, não dá pra viver com esse dinheiro lá. Dá, claro que dá, o povo lá vive com 1.000. Olha os vídeos do YouTube, vivendo por 800. Naquela época que 800 ainda dava pra fazer qualquer coisa. Sim. Também não dava, né? Mas, enfim, diziam que dava no YouTube. E aí eu falei, bom, vamos nós lá, né? E entrei em contato com a advogada que ela estava falando e tudo mais. E aí, ali, o cara falou, não, eu te garanto, você vai viver uma vida muito boa aqui com 1.800 euros. E aí eu falei assim, olha, então, já que é um lugar fácil por causa do visto, né? Tinha facilidade, eu conseguia vir com um D7 por conta dos rendimentos e tudo. Aí eu falei, olha, vamos ver se for aprovado esse negócio, que eu vou, né? Sim. Tudo assim. E, lendo sobre Bolívia não, que eu já fui ao Bolívia, não quero voltar. Mas, assim, lendo sobre os outros países, né? Tipo, deixa esse negócio aí deixa o advogado tratar disso, se der certo, a gente vai. Bom, e aí foi indo, né? Nisso eu coloquei o apartamento para alugar, que eu precisava. Uma casa já estava alugada, mas o apartamento não. E aí eu acredito muito nessas voltas que o universo, Deus, chame como quiser, né? Como é que ele vai mostrando o caminho, né, pra gente. E aí eu falei assim, o mercado imobiliário estava meio em baixa. Aí eu falei assim, bom, eu não quero sair do meu apartamento agora. Pensa, a Valentina tinha fevereiro, março, abril, maio, junho. 4 meses. Falei assim, pra eu dar esse passo ano que vem, porque assim, o mundo de casamento é tudo um ano antes. Sim. Então eu tinha que fechar a agenda do ano seguinte. A Valentina nasceu em fevereiro de 2017. Falei, 2018 eu já não pego mais evento, porque tá decidido isso. Sim. Né? Então já não podia mais pegar cliente. Então era uma decisão assim. E aí eu falei assim, vou botar o apartamento pra alugar? Porque o apartamento na Tijuca, mobiliado, que eu tinha acabado de reformar, porque eu ia passar lá a vida inteira. Sim. E aí, do nada, reformei tudo lindo. E aí eu falei assim, tá tudo lindo, apartamento novo. Falei, bom, vou botar pra alugar. O mercado tá em baixa, vai demorar uns meses. Sim. 48 horas o apartamento estava alugado. Só que a mulher, por sorte, também só queria o apartamento a partir de agosto. Tinha ali 2, 3 meses de coisa. Eu falei assim, bom, tudo exatamente como eu tinha pedido nas minhas orações lá, enfim, nos meus pensamentos, né? E aí eu falei assim, nossa, deu tudo muito certo. Ok, bom, agora eu tenho uma empresa para passar. Tinha um estoque gigante de peças de decoração e tal. Tinha uma outra empresa minha que alugava almofadas. Estranhíssimo, mas enfim, dava certo também. E aí eu alugava as almofadas. Falei assim, o que eu vou fazer com a Estúdio Zig, que era a minha empresa das almofadas? Vou começar a vender o estoque, as almofadas em avulso. De novo, botei a Estúdio Zig para vender, né? Anunciei para 3, 4 pessoas. Eu dava aula também de decoração cerimonial na época. Sempre gostei disso. E aí, quando eu botei no grupo das minhas alunas, veio uma menina e falou assim, você não quer vender a empresa toda? Tô querendo abrir um negócio. Falei, opa, agora? 48 horas, Estúdio Zig pelo ar também, já tinha passado. Falei, gente, tá tudo muito redondo. Botei as peças, fui pro meu estoque, meu depósito, arrumei tudo. Botei tudo dentro, fiz lotes, assim, né? Tipo, R$300, 400, as peças e tal, né? De decoração. Juro pela minha filha, cheguei do dia toda empoeirada do depósito, né? Cheguei e falei assim, na época era Facebook ainda, vou botar essas fotos aqui no Facebook, porque a gente ia abrir um bazar no dia seguinte, era sábado de manhã, pra vender as peças. Falei, vamos antecipar isso aqui, jogar essas fotos, né? E tal. E aí, eu joguei as fotos e fui tomar um banho. Aquele banho demorado, pós-poeira, né? Quando eu voltei, já não tinha mais nada pra vender no dia seguinte. Tava tudo vendido. Comprado. E eu assim, gente, ok, já entendi que não é pra eu ficar aqui, é pra eu ir embora, vambora. Nisso, os documentos todos de Portugal estavam sendo... Aí eu não tinha mais onde morar, né? Porque aluguei apartamento, com evento ainda. Fui morar em Muriqui. Meus pais têm negócio e hoje em dia moram em Muriqui, né? Mangaratiba ali.
E fui morar lá um tempo, porque eu tava desalojada. E tinha que sustentar o plano, né? Eu falei, bom, agora já era, agora não tem como voltar atrás. Vambora. E aí, bom, fui, tinha uma reserva financeira, que deixa isso muito claro, além dos imóveis, tinha uma reserva muito boa. Então, qualquer problema, eu voltava pro mercado um ano depois, e tava tudo resolvido. Era uma loucura, mas ia. E aí, bom, aí nisso deu certo o visto. Aliás, não deu certo porque no meio do caminho... teve uma aprovação aí, né? Tudo foi muito redondo, até que eu tinha uma festa. Até hoje eu conto essa história e falo assim, cara, é inacreditável, né? Parece uma coisa de filme. O meu último evento a ser cumprido em 2017, meu último evento no Brasil mesmo, de contrato, de 12 anos ali à frente do negócio, eu fui fazer uma festa em Búzios. E aí, a Valentina com 9 meses... E eu fui fazer essa festa. Ela ia junto? Ela não foi. A maioria dos meus eventos era Rio, né? Sim. Então eu fazia, voltava, ou dormia no hotel no Rio e voltava no dia seguinte. Meus pais dormiam essa noite com ela, porque eu tava morando na cidade dos meus pais. Pra facilitar também um pouco. E aí, bom, nisso eu fui a Búzios. A gente ia na sexta-feira, então eram 2 noites fora, né? Sim. E aí, na hora de eu vir, eu tinha um hotel já pago pra ficar até domingo de manhã. Chegou no sábado à noite, a festa estava tranquila. E aí eu falei pra minha equipe, gente, tô achando que eu vou voltar hoje, porque, poxa, meus pais estão nessa batida com a Valen e tal, eu vou voltar. E aí perguntei pra um monte de gente, é tranquilo pegar a estrada essa hora? Era tipo 10h30 da noite ali. Tranquilo? Não, é tranquilo. Não, olha, nunca soube de nada. E eu tava com a minha documentação toda, quem teve visto aprovado antes, né, sabe o que é? Aquele envelopinho pro consulado, prontinho. E aí eu tinha ido nos Correios e a fila tava gigante na sexta-feira, antes de Búzios. E aí quando eu fui, falei assim, não faz a menor diferença postar isso hoje ou postar isso segunda. Quando eu voltar do evento, eu posto. Eu fui assaltada na volta do evento. Me renderam, o carro parou na minha frente, 4 homens armados, me renderam, eu saí descalça, iPad, notebook, tudo aqui do lado, iPhone, tudo, desci descalça e levaram tudo com os meus documentos, desde a CNH, né, e o envelope. Naquele momento eu falei assim, e agora? Isso é pra eu ir? É pra eu ser tinhosa e ir? Ou é pra eu falar, olha, tu tá fazendo tudo errado, cara. Tu tá maluca? Volta atrás. Só que eu sou doida. Eu falei, não. O quê? Agora eu vou. Vocês estão me desafiando? Agora que eu vou fugir desse lugar? Vou viver num lugar desse? Que não sei, sendo assaltada no meio da coisa? Largada no meio da coisa? Eu olhava para um lado da favela, ali em São Gonçalo, do outro lado da favela. Por sorte, foi resgatada por um carro de Honda da polícia. Enfim, e aí depois veio um funcionário do meu pai me buscar e me levar para casa deles. Às 4h da manhã. Mas, enfim, foi muito, muito traumático, aquela sensação de ser rendido ali e tudo, impotência total. E já tinha passado por outras situações, claro, tô tentando resumir, né? Mas o fato é que é isso. Aí, depois de tudo isso, comecei do zero e aí o visto foi aprovado. Aí eu falei assim, quer saber? Já que eu tenho visto pra lá, vamos começar por Portugal. Sim. A gente fica lá uns 2 mesezinhos. Depois sai andando. Depois a gente vai se embora para outros países ali. E aí eu vim pra cá... Tá esperando os 2 meses. Tô esperando. Há 7 anos. Há 7 anos. Mas a gente viajou a beça. A gente foi à França conhecer, só que aí, obviamente, o custo de vida não dava. Sim. Foi à Bulgária, passei 1 mês na Bulgária com ela. Ainda buscando lugar pra ficar? Ainda buscando. Tá. Mas aí veio aquela coisa da estabilidade da criança. Você não gostou da Bulgária? Odiei a Bulgária. Dos lugares que eu não... Gostei em termos de beleza, mas eu odiei as pessoas. Assim, aí achei... Até forte falar assim, hoje. Dos poucos lugares que eu falo assim, cara, que sufoco que eu passei na Bulgária. E na França? A França eu gosto. Eu gosto da França. Eu amo a Espanha, né? A Espanha tomou meu coração de uma forma... né? Engraçado. Olá, que tá maravilhoso. Maravilhoso. E tem aquela coisa do calor, né? Sim. E sabe o que é engraçado? Do que eu acho? Sorridente, alegre, feliz. Mas, então, eu acho isso hoje, que já moro aqui há um tempo. Mas quando eu vinha do Brasil, calor carioca, e vinha pra Espanha, eu achava eles uns mal educados, arrogantes, grossos. Viviam me dando esporro na rua. Aí eu falei assim, agora que eu moro há 7 anos em Portugal, que a gente vive... né? A realidade aqui, um povo mais, né, mais discreto, menos eloquente, tudo. Que a gente vai pra Espanha, uau, as pessoas estão na rua, estão tomando um negócio no happy hour, tá todo mundo sentado nos barzinhos, comendo um tapa, né? Sim. E aí isso aquece, é bom, gente, quando a gente vai viajar, a Valentina até fala assim, a gente vai pra Espanha, mamãe? Adoro ir pra Espanha. Adoro pra Espanha.
Então a gente pega muito carro. Eu gosto muito da Espanha, eu gosto de Londres também. Londres tem bastante tempo que eu já não vou. O orçamento não dava. Eu gosto de Londres. Mas acho que Mas entre Londres, Espanha e Espanha. Ainda não escolhi uma cidade preferida. Na Espanha a gente tem ido a várias, muitas, cada hora eu vou pra uma região. Málaga, adorei também. Aquela região toda ali das praias. Passamos uma semana, não, 10 dias lá no passado. Né? Marbella, caríssimo. Lindo, mais lindo ali. E é isso. Sevilha, bonito. Sevilha, Granada. Como a gente tem aqui Natal, a gente passa sozinho, né? Eu não gosto de ir de convidado, porque eu acho que é um momento de família de cada um, né? Então... a gente faz uma viagem, a gente fecha a empresa, é o único momento do ano que a gente fecha mesmo, né? Então eu falo assim, a gente pega o carro, vai para algum lugar e tudo. Então, os últimos 2 anos a gente foi para essa região ali do sul da Espanha para fugir um pouquinho do frio, tentar pegar um solzinho, uns 20 graus, 21. E esse ano passado a gente foi a Sevilha, fizemos aquela área toda ali da costa, ficamos 10 dias ali. E depois, esse ano, a gente fez Granada, aí ela queria ir pra neve, aí fomos à Serra Nevada. E depois fiz a loucura de subir até Valência de carro, que é longe pra dedéu. E aí a gente foi fazendo ali a costa, conheci umas outras cidadezinhas pequenas, que também ninguém dá importância. Assim é legal, Enfim, aí vim parar aqui, cara, tô aqui. Aí a coisa da estabilidade da criança é importante, a criança não sei o quê. Por que Orem? Eu também não vi. Você chegou aonde? Eu cheguei em Viseu. Ficou lá em Viseu? Fiquei em Viseu porque lá o CEF, que ainda recebia pessoas, né? O CEF em Orem era relativamente rápido. O mais rápido era Bragança, não tinha condições, era muito longe, tudo. E aí depois eu fui pra Viseu. E aí fiquei em Viseu durante 2 anos. Morou lá? Morei em Viseu. Aí gostava muito, adoro Viseu. Acho Viseu... lá. Às vezes é uma cidade top, muito boa. Mas tinha um requisito fundamental em Viseu que não cabia na minha vida. O pai da Valentina tá lá até hoje. Que era ter uma escola alternativa. Entendi. Não ser só o sistema público tradicional. Entendi. E aí esse quesito eles não tinham. Assim, tinha alguns projetos, mas nenhum foi à frente. E aí depois... Mas isso a Valentina ainda tinha Hoje a escola ali é alternativa. É uma escola alternativa, é uma comunidade de aprendizagem, né? É uma comunidade onde reconhecida. Não é reconhecida. A gente está no sistema de homeschool, que é o ensino doméstico. É diferente, né? A gente tem que estar meio que responsável pela educação do nosso filho, que a lei portuguesa permite, né? Sim. Com os seus requisitos grandes. E que no Brasil hoje já não aceita, pública. Né? Não, é privada. Privada também. E aí depois, eu passo por várias etapas aqui, né? E aí depois eu fui morar na Lausanne, uma cidade ao lado de Coimbra, ali ao pé da serra, né? Muito famosa aqui. E aí eu morei ali mais... A pandemia veio, eu tinha acabado de me mudar para Lausanne. Fui porque eu tinha um namorado aqui na época, e aí esse namorado era da vila do lado, e aquela coisa de ficar Coimbra, Viseu, e aí eu acabei... Né? Eu que não tenho raízes, eu vou pra aí. E nossa, eu vim, 2 meses depois veio a pandemia, eu terminei o namoro, me lasquei total, né? Falei, nossa, Viseu conhecia todo mundo. Terminei o namoro no dia do lockdown, assim, um dia antes, sabe? Foi uma coisa, cara, só faço loucura. Eu vim aqui pra terminar. Fui isolada. Não, eu falo, cara, eu conhecia todo mundo em Viseu. Tipo, o pai dela tava lá, agora eu tô aqui isolada, não tem ninguém. Enfim, mas, cara, eu sou assim, eu não tenho medo das coisas, sabe? Eu tô muito pra frente, sou extremamente positiva, otimista. Eu falo assim, tudo é por um motivo, vambora. Bora. Eu pego os desafios, mato no peito e não penso pra trás, não. Eu tô sempre pra frente, sabe? Que legal. Então, é isso. E aí fomos e, claro, de vez em quando eu surto, né? Mulher, mãe, sozinha. De vez em quando a gente tá minha senhora, o que eu vim fazer aqui? Não sei o quê. Enfim, mas fora isso, depois eu passei ali a pandemia toda e, de novo, Lausanne não reatendia os requisitos de ter uma escola diferente. E aí chegou uma época que eu já queria comprar um imóvel aqui e cansada já de ficar pagando renda e vendo os preços aumentando significativamente, né? E eu falei assim, não, preciso trazer um dinheiro do Brasil para cá e comprar esse imóvel, porque esse negócio de ficar pagando renda... E veja, eu passei os meus primeiros 3 anos aqui sem trabalhar. Sim. Porque eu recebi uma dica muito importante, né? E ela nunca soube disso, eu até tinha que falar isso para a Fernanda.
Ela já morava aqui há 2 anos, uma menina que eu fiz o casamento, eu chamo de minha noiva, né? Foi minha noiva. E depois, eles vieram morar aqui, e assim que eu cheguei... Fiz o casamento lá. Fiz o casamento no Brasil. E aí ela trabalhou comigo até um tempo na minha empresa de casamentos. E aí quando eu cheguei aqui, que ela soube que eu tava aqui, ela falou assim, Carol, tem uma coisa pra te falar. Tu é super empreendedora, tu vai chegar aqui em uma semana, tu vai querer abrir 3 negócios, porque esse povo aqui não tem nada, tudo falta aqui, então a gente chega aqui querendo abrir tudo, porque a gente fala assim, não tem, e você vai querer abrir 100 coisas. Só te dou uma dica, conhece o mercado primeiro, o português ele é muito diferente do brasileiro. Falou assim no áudio, totalmente informal, assim, né, trocando ideia, mas aquela frase ficou, porque como eu sou muito impulsiva, falou de um negócio, semana que vem tá aberto, eu falei assim... e naquele momento, eu tava na fase do... Graças a Deus, eu larguei os casamentos. Tô vivendo a minha vida minimalista. Tô vivendo a minha vida aqui em função da minha filha. Dando toda a educação fora da caixa, que eu acho que eu acreditava. Lia vários livros e tal. Então, eu tava vivendo a minha maternidade ali naquela plenitude bonita. Nunca endeusei a maternidade, mas no sentido de... Cara... Quando as pessoas me perguntavam assim, o que você trabalha aqui? Eu falava assim, eu não trabalho. Eu não trabalho. Falava com orgulho, Edu, mas assim, era um orgulho. Falava assim, cara, eu trabalhei muito, 12 anos, eu juntei um dia. Eu não trabalho aqui. Tipo, e o português, você falar que não trabalha, é tipo, quê? Que você... É herdeira, né? É tipo, estranho a pessoa não trabalhar, né? Mas eu falava aquilo com um orgulho muito grande. Então foram 3 anos assim, até que veio a pandemia. E aí eu... Eu passei por isso. Eu tô aqui há 11 e nunca trabalhei. Tá vendo? Pois é, e aí trazia o dinheiro, não era muito, mas a gente vivia, e aí eu não falei, mas assim que eu cheguei em Viseu, eu comprei um apartamento lá, financiado, né? Então eu não pagava renda também, pagava meu financiamento tranquila, e aí eu falei assim, bom... E a gente já viajava, né? Sobrava, com 1.800 euros, a gente sobrava dinheiro para eu viajar, sabe? Era uma vida ótima, não tinha por que eu também ficar pensando em ficar pulando de galho em galho, né? E pronto. E aí, depois disso, veio a pandemia. Aí, meu dinheiro começou a ficar 40% pelo meio do oceano. Já não chegava. Sim, é verdade. Né? Falava assim, ai, meu Deus, e agora, né? Então, foi aquele período, tudo ao mesmo tempo, cidade nova, o dinheiro, não sei o quê, a desvalorização da moeda. E eu assim, meu Deus do céu. E todos os dias eu tinha que falar assim, Carolina, tá tudo bem. Se nenhum inquilino pagar esse mês, o Viseu também estava alugado, assim, tá tudo bem. Se ninguém te pagar, você consegue sobreviver por 2, 3 meses tranquilamente. Sabe? Era uma coisa assim, muita coisa. Até que eu falei assim, não, beleza, agora esse negócio de ganhar em euro tem que ser real. Porque senão tem que botar meu rabinho entre as pernas e voltar pro Brasil do zero. E aí é que eu não quero. Pós-pandemia, né? Eu falei, não dá. E já no processo de completar os 5 anos com o D7 para obter a cidadania, né? Porque, ao contrário de muita gente, eu não tenho um avô para puxar uma nacionalidade. Então, eu sempre já digo deu entrada? Já, super atrasada, mas dei. Dei ano passado. Dei 1 ano. Esperei tanto pelos 5 anos. Deu 1 ano depois. 1 ano depois é que eu dei. Quando eu vi que o negócio estava assim, 400 mil pessoas na fila, eu falei, ai, Jesus... Tô atrasada nesse negócio. Demorei tanto. Enfim, esperei tanto esses 5 anos e agora dei. Agora não, foi ano passado, né? Mas aí entrei essa semana para ver recebimento do processo. Primeiro check ainda. Eu falei, gente, tem 8 meses, não foi nem para análise, não foi nem para a segunda mesa ainda, né? Enfim, temos aí um longo caminho. Mas, enfim, aí depois disso falei, bom, vou começar a trabalhar para alguém aqui, né? Pelo menos um salário mínimo para eu complementar com o que vem do Brasil e tal, e tal. Bom, e aí foi assim que eu comecei a arrumar um emprego. Arrumei um emprego aqui, por sorte, na Lausanne tinha uma quinta abrindo, né, de casamento, de eventos, né? Eu tinha muita experiência naquilo, me contrataram e tal. E aí eu fiquei ali, sendo a única funcionária para fazer basicamente tudo. E tudo. Eu trabalhei ali um tempo, até que eu falei assim, cara, esse negócio de trabalhar para os outros, nunca trabalhei para os outros, né? Não dava para mim, não dava. Eu queria tocar um negócio como se fosse meu e não tinha menor poder de decisão. Tudo que eu dava de ideia era, não pode. Não, nenhuma ideia era considerada. Toda a minha experiência era jogada no lixo para 2 pessoas que não tinham... Um economista e uma médica que tinham que tomar as decisões, né? Eu falava assim, cara... Aquilo foi literalmente me deprimindo. E aí eu comecei a entrar nos sites, falei assim, o que eu posso fazer? Aí eu comecei a identificar, né, 4 anos já aqui, aí eu comecei a identificar uma
uma deficiência grave do mercado, porque eu trabalhava com casamento e a gente alugava muito, quase tudo. Eu queria fazer um evento, eu alugava os móveis, o sofá de um estilo aqui, a cadeira do outro estilo lá, né? Então, assim, eu montava o evento como eu queria. O jarro de porcelana chinesa daqui, eu quero prata, eu alugo lá e tal. E eu falei assim, gente, a quinta que a gente estava não tinha uma mesa e uma cadeira. Então eu falei assim, vou procurar uma empresa que alugue. Cadê o aluguel? Não tem, né? Quem tinha alugava a preço de ouro, 300 euros de frete. E eu tipo, cara, não é possível. Aí, mas eu pesquisei muito, todos os dias eu pesquisava. Aí cada catering que eu ligava, né, eu falava assim, você conhece alguém que aluga móvel? Tipo, eu não tô sabendo pesquisar direito. Tem essas pessoas, mas não tinha. Tinha uma empresa aqui, uma ali. E muito menos alugar outras coisas. Você encontra em Lisboa, encontra no Porto. E aí eu comecei a ver o que eu ia mexer, né? E aí veio essa coisa... Mas eu não queria fazer casamento. Porque casamento pra mim era... Sempre falava assim, demorei uns 2 anos para falar isso, mas falava assim, sou muito grata por tudo que eu tive nos casamentos. Foram 12 anos muito felizes, em nenhum momento eu achei que estava trabalhando, foi uma alegria imensa. Quando faz o que gosta, né? Literalmente eu fazia o que eu amava, porque eu sou formada em Direito pela UERJ, eu tinha tudo para ser promotora e juíza, né? Ser sócia de um grande escritório. Larguei tudo para seguir o que eu amava mesmo. E eu era a ovelha negra. Eu fazia casamento do pessoal, tinha lá os amigos da UERJ, né? Já todos bambambam sócios de escritório, né? E falava assim, Carol, a gente te admira pra caramba, cara, porque tu virou a casaca, tu foi fazer outras coisas, e a gente tá aqui nesse martírio do escritório. Aí depois, quando o dinheiro diminui, tu fala assim, por que eu não fui ser sócia de escritório? Porra, agora que eu tenho uma filha, eu preciso ser sócia de escritório. A vida é isso, né? Essa loucura, né? Mas eu sempre falei, não, cara, sempre fui muito feliz. E aí, os casamentos eu realmente não cogitava, né, fazer, ainda mais porque aqui no Brasil são 5 horas de evento, aqui até de manhã. O catering serve café da manhã, né? Pequeno almoço, tá incluído na ementa. Falei, não, aqui não tem. E aí eu fui ver uma coisa que conseguiria fazer com eventos, com decoração, que é uma coisa que eu sempre gostei, e que não me tomasse o final de semana tanto assim. E aí eu fui pro lado dos Pegmont no Brasil, né? Que aí sim foi onde eu falei assim, olha, isso aqui é legal, vou investir nisso aqui, vou comprar umas coisinhas. Você, empreendedor e aquariano, já imaginou eu comprando umas coisinhas pra trazer? Comprei o site inteiro. Falei assim, esse. Mas esse tema também é muito importante. Mas Mickey, não posso ter só uma opção. Tem que ter 3 opções. A mãe não pode escolher só uma, só tenho essa. Não, enfim, eu comprei um site inteiro. Só ia chegando coisa na casa dos meus pais. E meu pai falava assim, minha filha, eu tô um pouco preocupado. Só um pouquinho. Tá chegando aqui um pouco de material... pouco grande. Como é que você vai levar isso pra aí? Pai, não sei. Não sei, depois eu resolvo. E aí fui pesquisando, fui comprando as coisas, que é tudo barato, né? Nem pela desvalorização nem pela desvalorização da moeda, mas é um produto barato, né? Festa no Brasil é uma coisa, movimenta um mercado muito grande, muita concorrência, é um produto barato. E eu comecei a trazer, eu falei assim, mas eu não vou começar um negocinho, eu vou começar um negócio bacana, eu vou começar... botando o pé na porta. Estourando a boca. Só que eu também sou medrosa. Eu faço esse investimento todo, mas eu sou mão de vaca. Então, eu sou lá e cá. Eu falo assim, não quero abrir uma mega loja, porque eu podia abrir vou para Coimbra, vou abrir uma mega loja em Coimbra e vou começar aqui. Não, eu fui arrendar a lojinha escondida de 100 euros por mês lá nos Cafundó de Orem. Botei lá dentro de um centrinho comercial que ninguém pisava há 35 anos. E eu aluguei a lojinha lá dos fundos, 100 euros por mês. Reformei a loja toda, gastei um dinheirão para reformar a loja toda. Mas, enfim, comecei lá pequenininho na minha loja. E ali em Orem, falando assim, eu vou atender aqui Coimbra... As vilas, fiz uma pesquisa de mercado, não foi assim, né, só no impulso. E foram alguns meses ali e tudo. E nisso, o material lá no Brasil. Ainda estava lá? Ainda estava lá. Até que chegou uma hora que eu falei... Já sabia, aí eu fui, como trazer? Não sabia nada, cara. Não, e depois, assim, a conta do Mercado Livre que eu comprava algumas coisas estava no nome do meu pai. Aí para trazer as coisas estava no nome do meu pai. Todo mundo que eu procurava para fazer container, as pessoas riam, falavam assim, mas você comprou tudo, cada nota fiscal no nome, é impossível, como é que a gente vai... Não era inviável, trazer por um container era inviável. Eu trouxe tudo... E aí, depois que eu somei tudo, era uma parede, assim, desse tamanho, sem brincadeira, assim, desse tamanhão, assim, só de caixa empilhada.
E aí, no final, teve o cara que acabou trazendo, né? A empresa que acabou trazendo material pra mim. Ele falou assim, mas a senhora tem 358 quilos de material. Eu, não é isso tudo não. Aí ele, somando todas as caixas com todos os pesos, tem aqui quase meia tonelada. Não é pouca coisa. Aí eu caí na real que eu ia ter que pagar uma grana pra trazer aquilo, né? Não adiantava ter aquilo tudo lá parado, enfim. E aí eu trouxe... E trouxe em 2 remessas, mas trouxe tudo, paguei todos os impostos, tudo direitinho. Abri a minha loja, feliz, com tudo direitinho, como deve ser. E aí meu pai falou assim, minha filha, mas e se isso não der certo? E pai, não tem a menor chance de dar certo. Agora isso vai dar certo. Vai dar certo, já deu. Falei assim, tem que dar certo. Não tem opção não dar certo. Opção não dar certo, já botei um dinheirão aqui. Só que eu paguei pra trazer esse treco. Né? Então agora tem que dar certo. E aí, mas eu estava preparada psicologicamente para demorar, assim, uns 3 meses até entrar o primeiro cliente na loja e falar assim, oi, vim alugar um kit, né? Aí eu fiz uma festinha de inauguração e tudo, foi legal e tudo, né? Fiz uma panfletagem, coisa que não se faz aqui em Portugal, mas eu ia na escola, entregava panfleto na porta, tipo, tô abrindo uma lojinha, sua mãe da Valentina tá abrindo uma lojinha ali e tal, não sei o que, olha, vai ter uma inauguração e tudo. Eu botava nos cafés e tal. E olha... Eu trouxe 3 kits, né? 3 kits de cilindro, trouxe as estruturas metálicas do Brasil, trouxe tudo de lá. E na minha primeira semana eu já estava com os 3 kits alugados. Amém total, assim. Foi muito doido. E aí começaram assim, você aluga aqui? Você aluga em Viseu? Aí eu tinha gente conhecida em Viseu. Alugo em Viseu? Pegava o carro, não ganhava nada. Fazia Viseu. Aí eu comecei a ver, falei, como é que eu vou ter? Porque imagina... Quem tinha esse material aqui do Pegmonte, o pessoal alugava a 100 euros a estrutura redondinha com painel, porque ninguém tinha. 100 euros. Eu falava assim, vocês estão de brincadeira, o negócio custa 100 reais no Brasil, como é que vocês estão alugando por 100? Não, isso é um absurdo. E aí eu falei assim, aí é que foi a grande chave, né? De entender que o mercado é diferente e é tudo diferente. Eu acho que isso... Foi maravilhoso eu ter vivido aqui 4 anos para entender, né? É que assim, o português, ele não gasta dinheiro com qualquer coisa. Ele gasta dinheiro com o que ele acha que vale. E dentro do que ele acha razoável para aquele produto. Sim, é verdade. Né? O que ele acha razoável é o mais importante. Ele tem que considerar que está no valor certo. Sim, né? Exato. Então, se eu chegasse botando o preço de kit a 100 euros, eu ia nadar e morrer na praia, porque ele não considera isso importante para a vida dele. Exato. Até porque a mãe portuguesa, ela é muito orgulhosa dela fazer sozinha. Não, as festinhas dos meus filhos sou eu mesmo que faço. E ela mostra orgulhosa as fotos. Que ela corta, ela cola, ela, como não tinha nada aqui antes, né? Ela improvisava e mostrava aquilo com maior orgulho. Então, o Planeta Fashion nasceu dessa observação do mercado e dessa necessidade de preencher essa lacuna, mas eu entendi que o preço tinha que ser baixo. Que se eu alugasse caro, eu tinha muito material, tudo pago, tudo desembolsado, eu tinha que fazer aquele material girar. Então, não tinha como eu querer cobrar muito, eu queria ganhar volume. E aí eu comecei alugando 39 euros o kit. O kit completo. Painel, 3 cilindros, 3 bandejas. 39. Festa, 39 na Lausanne. E aí eu botava mais 10 euros para outras cidades, né? Aí eu comecei a atender em outras cidades. Mas mais assim, era isso, era Viseu, tinha uma menina que ia começar na Ericeira, que também era conhecida minha, e nisso uma outra noiva, ex-cliente minha, veio pra cá, pra Lisboa, e aí ela falou assim, Carol, você tá aqui há muitos anos e tal, poxa, a gente chegou agora, tem 2 meses, eu tô aqui pensando em ser consultor imobiliário, né, todo mundo chega pra ser consultor imobiliário. Aí eu falei assim pra ela, Nath, conhecia ela de muito tempo, né? Enfim, a família e tudo. Falei assim, Nath, cara, não se mete com isso não, porque, assim, na minha visão pessoal, eu trabalhei lá e achei, tentei ser, fiz aqueles cursos e tal. E assim, eu não acho que seja perfil pra você. Mas, se você quiser vir trabalhar comigo, eu tô precisando de alguém em Lisboa e acho que vai ser uma parceria de sucesso. Aí a gente fez uma ligação assim de vídeo, em 2 dias a Nathalie já estava lá, pegando o cilindro, enfiando no carro às 11 horas da noite com o marido e levando para Lisboa. O que é esse cilindro? Cilindros são aquelas mesas, são
cilindros mesmo. Só que, imagina, uma mesa desse tamanho, uma mesinha redonda, e tem de 3 tamanhos. Ela é uma maior, uma entra dentro da outra, então o transporte é muito fácil. Sim. Nada mais do que mesas redondas em formato mesmo de cone. Sim, cone. Né? E aí é uma grande, uma média e uma pequena. Entendi. E aí as circunferências, como elas vão decrescendo, uma entra dentro do outro. E você só carrega o grande. Sim, as outras duas vão lá dentro. Entendi. Né? Isso pronto. Essas são os cilindros. E as estruturas de ferro também estão todas desmontáveis e cabem no carro. E aquilo ali é para botar as coisas em cima. Isso, fica um fundo. Sim. E ali você vai colocando os doces, coloca bolo. Ok. Isso, E aí no início eu trouxe... É tipo uma mesa, só que em 3 partes. É pra dar uma coisa. Botar um mesão na frente. Anos 80, anos 90. Não, aí ia dar essa... um diferencial. Dar esse toquezinho moderninho. Agora que aqui a gente tinha, né? Não tinha. Top. Aí cada cliente tem a liberdade de criar como ele quer. O tema que ele quiser. O tema a gente trabalha com o que a gente tem. Hoje usa muito arco de balão, alguma coisa assim? A gente usa ainda? Usa. A gente faz isso como um serviço à parte, o nome da criança, essas coisas. Tudo é um serviço à parte. E hoje você hoje é chamada pelas... Porque tem muito lugar de festa, pelo menos aqui em Leiria tem. Sim. Bastante lugar de festa. Aí você é chamada porque... Eu tenho uma empresa, Sim. Eu forneço bolo, forneço salgados parceria e doces. Eu forneço. Então, e se você, hoje, vou numa festa, você compra meu negócio, eu vou. Então, tem lugares aqui em Leiria que é grande? Sim. Tem uma festa aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Você pode atender... A sua empresa atende, faz um nome aqui, faz um nome... É assim que funciona? Monta um kit da Minnie, um kit do Mickey. Esse é um passo que a gente está dando nos últimos meses. A gente começou a dar esse passo. Mas o nosso trabalho, o nosso produto, basicamente, o cliente vai lá, ele busca e ele devolve. Por isso é tão barato. Ele leva. Então, o kit é desmontável, cabe qualquer carro, desde um Opel Corsa, né? Faz uma vistoria, vê como tá, entrega como tá. A gente entrega ele todo desmontado, é um tecido, então a pessoa coloca aquele tecido na estrutura, né, em casa, é montado em 5 minutos. 10 minutos dá tempo de sobra de montar o kit, né? Então, a gente aluga, por isso o valor é assim... Claro, hoje a gente aumentou o preço, né? Isso foi no início da loja, depois a gente teve que aumentar, porque aí entrou transportadora. Tudo aumentou, e entrou transportadora. Eu digo que a transportadora é minha sócia minoritária ali, né? Uma sócia minoritária. Mas aí o cara quer fazer uma festa aqui em Leiria, ele vai lá no seu... aí eu comecei a criar as franquias. Aí a gente começou a crescer. Entendi. E aí eu comecei a ter... Porque como começou a ter muita gente pedindo de outras cidades, eu falei assim, como é que eu vou atender... Tudo isso. E aí eu criei, aí eu digo que eu sou pioneira no criar. Você entrega pro franqueado tudo pronto. O franqueado, ele investe no material, ele compra o cilindro e a estrutura metálica, para ele ter pelo menos um kit básico, um kit duplo. Então. É dele, ele faz... Quando ele paga a franquia, ele já tá... pouco, é 350... Uma franquia não é uma franquia de 2 mil euros, é 350 euros, você abre uma franquia do Planeta Festa. É um kit básico... E você vai, nesse valor, você vai receber o cilindro de madeira e a estrutura redonda, né? Se você quiser mais uma estrutura, são 500 euros. E aí, dali, você já tem o básico para começar. Porque o tecido é fornecido por mim, pela nossa central. Então, hoje a gente tem a central aqui padrão, em Orem. Né? A gente não... padronizar, né? A gente tem um catálogo hoje com mais de 2.000 itens fotografados. Então, sem dúvida, a maior empresa do país, da Europa e tal, com relação a Pegmonte, decoração de cenário, né? Aluguel de cenário para festa, realmente não tem nada próximo da minha empresa aqui, graças a Deus. E é isso, a gente vai montando, a gente aluga, o cliente busca e tal. E aí a franquia, ela faz o investimento, ela tem o material lá, aí o cliente, mas eu quero um Pokémon essa semana. Tá bom. Aí ela vai reservar com a minha franqueada lá. A franqueada, a gente tem um sistema, né? A franqueada vai colocar lá no nosso sistema que está alugado aquele tema para ela. A gente tem um de cada. E aí, o que se dirige para a cidade naquela semana é só o tecido. Porque a estrutura mais pesada já está lá. Monta em cima do tecido. Então a gente monta o tecido, aí o cliente vai na nossa franquia, busca com aquela pessoa o material, leva para casa, monta, devolve. Volta o tecido para mim. A gente lava, higieniza tudo,
dia seguinte ele já tá saindo, se tiver alugado de novo, ele sai de novo, né? E com isso a gente criou um sistema que, tipo, ganhamos pouco, muito, porque imagina, hoje o kit é 69 euros, né? Eu tenho ainda a franquia como sócia, né? Então ali tem uma fatia considerável da franquia, tem uma fatia da transportadora que leva e traz o tecido. Então eu digo que é um negócio de margem pequena, mas que gera lucro porque tem rotatividade e volume, né? Então eu ganho no volume. Então, hoje em dia, por exemplo, se um espaço de festa, a gente tem tabelas especiais para um espaço de festa, que tem um volume diferente de um cliente final, claro. Então, no espaço, a gente tem valores especiais que a pessoa já, em alguns casos, se quiser fazer uma parceria de exclusividade com a gente, olha, Carol, não quero me estressar com esse negócio de decoração. Tá bom, a gente coloca um kit aqui pra você não precisa investir nada. Eu coloco o kit, estrutura, cilindro, tá aqui, e você vai ganhar desde a primeira festa com o aluguel pro teu cliente. A gente vai te dar um desconto no valor da tabela, você vai alugar ali pelo valor da tabela ou mais, não me importa quanto você vai cobrar pro cliente, e eu vou te repassar por um valor X e isso você vai receber o tecido e você monta. Hoje você tem capacidade estrutural de atender quantas festas ao mesmo tempo, simultânea? Tá aí uma coisa que eu não tenho ideia, mas se tiverem... Hoje a gente atende uma média... já chegamos a atender quase 60 festas em uma semana. Que legal. No país todo, né? Junto com as franquias, não na minha loja. Sim. Aqui em Leiria, por exemplo, a gente tem uma base aqui. A gente tem uma franquia aqui em Leiria. Porque mesmo sendo a Orem sendo pertinho, o cliente não quer ir a Orem buscar, né? Exato. Não faz sentido. Então, a gente tem uma base aqui, que é a Liliana, ela atende dentro da casa dela, porque a franquia funciona dentro de casa. A gente não precisa ter uma loja. Ter uma loja em cada cidade encareceria demais. Era impossível a gente cobrar 69 com essa estrutura de física. Então, as franquias, a sua maioria, elas já trabalham dentro de casa. Tem uma casa... A Liliana tem uma casa assim, grande, assim, bonita como a sua, e ela tem ali um espaço na garagem, ocupa ali um cantinho, ela já tem muitos kits, também é muito boa, e o cliente entra lá na garagem dela, pega o material e leva. Já está reservado, né? Já está reservado, o tecido já foi, então o tecido chega um dia antes do cliente lá buscar. Aí volta, lava, põe de novo. E põe de novo. E o tecido não estraga, não amassa, não desbota. Você trouxe tudo isso do Brasil ou depois, com o tempo, começou a fazer aqui? Não, nunca. Só o cilindro eu comecei a fazer aqui, logo na primeira semana, quando eu vi que tava com tudo alugado. Falei, e agora? Como é que eu tenho mais, né? Aí a gente conseguiu um rapaz que nunca tinha feito, um português que nunca tinha feito cilindro, porque, né, uma coisa, o que é isso? Mas teve a boa vontade de aprender a fazer, e hoje em dia ele é meu fornecedor fiel, ele cobra até mais caro, mas eu não troco ele por ninguém. O tecido vem do Brasil? E o tecido vem todo do Brasil. Aí remessas... constantes, investimento constante, né? O negócio não pode parar. Então, ainda mais com tema de festa, tá sempre lançando coisa nova. Qual que é o nome da empresa? Fala ali. Planetafesta.pt. E aí, cada cidade vai ter um ponto, né? O Planeta Festa, ponto, o nome da cidade. Então, a gente tem o Planeta Festa, ponto, Lisboa, Planeta Festa, ponto, Porto, Planeta Festa, ponto... Viseu. E todas as cidades que a gente tem franquia, o franqueado tem o direito de levar o nome Planeta Festa com ele. Planetafesta.pt. Isso. Aí cada um tem a sua cidade. Legal. Hoje você tem quantas franquias no mercado aí? Acho que eu tenho umas 25 franquias nesse momento, mas eu também atendo como... Atende o país todo, então. Atendo o país todo. Todas as grandes cidades nós estamos também tipo, em cidades Desde o Algarve menores. até o norte. Aí tem lugares que são pontos meus, que eu não tenho franquia, mas que eu tenho uma pessoa que trabalha para mim e tem o meu material lá. Então, por exemplo, Algarve, Albufeira e Faro... Nós temos 2 pontos, eu já falo que são pontos de atendimento, pontos de levantamento do kit, né? Que a pessoa vai lá naquele lugar, é meu. Aí eu ganho 100%, não é franquia, aí é meu. Tem uma pessoa que trabalha lá para você. Isso, é uma pessoa que trabalha lá para mim. Aí nesses lugares eu tenho algumas cidades, tem mais umas 15 cidades que a gente... E tem franquias... que tem pontos de atendimento. Sim, entendi. Então, por exemplo, eu atuo aqui em Lisboa, só que Lisboa é enorme. Sim. Então, eu quero atender no Cacém. Aí a gente tem uma loja física em Lisboa também, né? Tem loja lá? Temos uma loja no Prior Velho. Mas é franqueado. Franqueada. É uma sociedade, na verdade. Foi a minha primeira, aquela noiva que eu falei, né? Sim. E ela foi um esquema inicial diferente, não é uma franquia. Ali é uma sociedade mesmo. Parceria, então, uma parceria diferente. E aí, depois que eu criei o sistema das franquias, é que eu falei, como é que eu vou administrar, né? Isso tudo, criar ali. Porque quem entrou lá atrás na franquia, eu falei assim, olha, gente,
Isso olha, vou bonita, Lu, amei. E aí eu vou falar assim, vamos criar aqui um sistema que é uma coisa inicial, né, embrionária. Então, como tudo, uma franquia, imagina, eu era só uma empreendedora, né? Como é que eu vou expandir isso para o país todo? Então, em 3 anos, a verdade, a Planeta Festa abriu em abril e dezembro a gente já tinha 10 cidades atendendo, né? Depois o ano seguinte foi mais uma expansão, mas uma expansão assim, tipo, caraca, como é que eu faço isso? Aí eu fui estudar, aí eu fui fazer consultoria, aí eu fui mergulhar naquilo e falar assim, agora eu vou sair de empreendedora para empresária. Preciso estar à frente do negócio de outra forma. Não posso mais estar na operação. Não posso mais ser eu a colocar o tema dentro do saquinho, despachar, mandar um e-mail para a transportadora. Isso já não sou eu que faço. Hoje, sua própria, quantas tem? Minha própria tem para ir uns 10 pontos de atendimento. Se alguém quiser comprar uma dessas, tudo bem. A franquia sempre se dedica mais, né? O franqueado, ele é um negócio próprio dele, é um extra. E muitas das nossas franquias começaram como um extra e falaram assim, amam tanto, né? Porque o negócio de festa é uma coisa viciante. E agora é o próprio negócio da pessoa. Largou o emprego. Então vamos lá. Se a pessoa quiser comprar um ponto desse que você já tem, um dos 10 ou outra cidade que esteja disponível. Ou abrir uma outra cidade como franqueado, pode ser também. Pode, tranquilamente. O que já está rodando pode virar uma franquia. Isso, por exemplo, Faro, Albufeira, Castelo Branco, Covilhã, Coimbra. Isso eu tenho, é meu, é próprio. Mas se alguém quer abrir uma franquia, a gente faz uma conversa, tem que explicar até o espírito da coisa e tal. E também explicar que já está rodando, né? Já está rodando e tudo. Tem o faturamento, tudo. Já tem. Tudo isso na balança. E é isso. O franqueado, ele tende a estar muito à frente, até tem um gás ali também. Então, eu gosto dessa ideia de que o meu negócio ajuda outras tantas famílias. Não só a ideia de outras famílias, porque não tinha o material aqui, e quem tinha alugava muito caro, né? Então, no final da história, assim, eu saí de eventos de luxo no Rio e hoje eu trabalho para democratizar as festas aqui, porque eu acho que a gente tem que... No final, eu falava assim, para que eu trabalho com... Quando eu fazia os casamentos, né? Eu falava assim, cara, tô fazendo um evento de 300, 400 mil num dia. Gente que nunca na vida... Do outro lado da rua ali, ó, tem gente que não tem nem 1% disso para comer, né? Naquela desigualdade doida do Brasil. E isso me incomodava muito, né? E aí aqui, o Planeta Festa, ele surgiu, claro, com essa visão do empreendedorismo, que em Portugal a gente não pode abrir nada só porque sim, a gente tem que entender o público, e porque eu falei assim, não, ninguém faz isso aqui e eu quero democratizar, eu quero tornar esse negócio de que só quem pode é que faz festa, isso é errado. Todo mundo quer fazer um bolo pro seu filho. Todo mundo quer... ter foto com um fundo do personagem favorito daquela época da criança, né? E aí, hoje em dia, eu já penso assim, hoje que né, minha filha já tem 8, eu falo assim, cara, a infância é tão rápido, esse ano eu não ia fazer festa pra ela. Aí eu falei assim, não, todo ano faço, mega festa, chega, esse ano vai ter só um bolinho na escola. Uma semana antes, ela tava assim, mamãe, e se fosse uma festa da Bluey? Aí, cara, fiz um mega. Porque eu falei assim, daqui a pouco ela não vai mais me pedir tema, né? Daqui a pouco ela quer sair pra pizzaria com os amigos. Isso é verdade. Eu tô excluída do negócio. Então eu vou fazer festa mesmo. Então, assim, tem essa questão emocional da festa, né? Da infância. E tem a questão de democratizar, levar as festas para todo mundo, né? Não é aquela coisa assim, só quem pode pagar um decorador 300 euros para levar tudo na sua casa, XPTO, bonito, não sei o quê, que pode. Não, com 69 euros você faz uma festinha legal, com 89 lindo, e com 139 você aluga o nosso melhor kit, top, incrível, 4 metros de cenário e tal. Que legal. Então, é isso, é democratizar as festas. Hoje essa é a minha ideia melhor. Brasileiros que estão chegando aqui ou que já estão aqui e não acham, Planeta Festa, né? Isso. @planetafesta.pt. .pt. .pt. Você vai entrar lá, vai bater um papo com ela, a Carol vai te explicar tudo e vai montar uma festa brasileira na Europa. Então, com visual brasileiro na Europa. E além do visual brasileiro, é o material também brasileiro, né? Feita na Europa. Então, vocês brasileiros que estão chegando, que já estão aqui, procura aí, fazer a festa do seu filho, da sua filha, @planetafesta.pt, vai bater um papo lá. E se você não quer só fazer uma festa,
quer uma franquia, @planetafesta.pt, bate um papo com a Carol, ela vai abrir uma franquia, vai estudar o local, né, Carol? Sim, faz todo um sim. estudo de mercado. Claro, sim, para ver a condição. A gente conversa bastante, dá para ver o Estudou perfil da mercado, pessoa. fez, você vai ter um pequeno investimento. Irrisório, perto do tamanho da empresa hoje. Pequeno investimento. 350, 500 que vai euros. te trazer um retorno muito rápido, dependendo também do seu trabalho. Você claro, tem que divulgar, isso, você tem que correr atrás. Mas é uma empresa que já está no mercado, já é muito conhecida, a gente já tem uma indicação, um indica o outro muito grande. Eu sugiro muito, sempre, eu falo bastante isso. Você é empresário, você é empreendedor aí. Eu sei mexer, eu sei fazer. Não, calma. Cada um no seu quadrado. Contrate um gestor de tráfego que seja bom, veja as referências para ele te fazer a sua empresa crescer. Sim, também. Hoje a gente tem gestão. Temos 2 pessoas no comercial, uma pessoa só para parceria, um gestor de tráfego. Tem uma pessoa Ninguém cresce sozinha. Só para franquia? Temos uma pessoa não só para franquia não, mas só para parcerias em e geral. Clientes recorrentes, né? Fazer contato com os clientes do ano passado, enfim, e fazer coisas promocionais para os clientes já antigos, oferecer não descontos, mas oferecer mimos, enfim, dar uma atenção ao cliente do ano passado que já vai retornar esse ano. Né? Está feliz com a sua empresa aqui hoje? Eu estou super feliz, super feliz. Sim. Agora a gente quer expandir para a Espanha, acho que tem todas as portas já meio abertas para isso. Conhece gente lá? A gente está com... É isso, a gente vai aos pouquinhos, né? Vai aparecendo uma pessoa ou outra e falando ainda não é aqui, ainda não é ali, porque é isso, né? Uma sociedade não é assim no impulso. Sim, lógico. Então é uma questão... Tranquilo, para não errar, né? Para não errar, né? Tem que ser uma coisa meio certeira, mas uma parceria, sim, sem dúvida, né? A parceria estamos abertos sempre, porque é fácil, né? A gente já tem até tudo calculado para enviar para a Espanha. É o nosso próximo passo, mas o mercado português a gente já tem muito que crescer. Essa empresa Planeta Festa é somente sua? É minha. Não tem sócio? Não tem sócio, é só minha. Legal. E aí tem os franqueados, que são, entre aspas, né, fazem se você parte ali. De um CEO... A gente ainda não tá lá. Que você faz? É porque a gente fala assim da empresa, né? Parece que a gente tem um faturamento de 1 milhão. Mas não é assim, entendeu? Eu sou o CEO. Não, eu nem me acho CEO, que eu acho que a gente não tem nem estrutura para isso ainda. Eu contratei a segunda funcionária fixa agora. Saí da operação da empresa já tem 2 anos. Então hoje eu tenho um pensamento mais gerencial. Sim. Então eu falo assim, cara, você quer falar o Instagram? Sou eu que respondo, minha gente. Não tem ninguém ali, ainda sou eu. Né? Porque eu gosto disso, eu gosto de ter contato com o público. Eu acho que quando a gente atende o público pessoalmente, o primeiro é o olho do dono que engorda o gado. Sim, é né? verdade. Então, se a gente está ali diretamente com o cliente, a gente coloca a cara a tapa. Sim. Você está falando com a dona. Se der errado, você vai vir aqui, você pode... Não vai dar errado. Sim. Mas, se porventura acontecer qualquer imprevisto, você vai falar direto comigo. Você não está falando com uma funcionária que vai falar comigo ou não, que vai... vou filtrar aqui, não vou mandar isso para Carol. Não. Quem faz... Se você entra no atendimento ali, no WhatsApp, e tem lá assim, fale com a Carol. Link da bio, tem lá, fale com a Carol. É comigo que você fala, não é com mais ninguém. Né? E eu me intitulo gerente geral da empresa, porque na verdade eu gerencio uma equipe, né? Não tá franquias. Já não estou na operação, mas sou a cabeça, né? Acho que é isso. O empresário, quando ele sai de empreendedor para empresário... Você delega, né? Você delega e você tá... Porque você... Sabe por você tem que ter tempo para pensar na empresa, no crescimento da empresa. Sabe por que você delega? Porque você confia no seu trabalho. Sim. O centralizador, ele tem medo que alguém faça melhor que ele. Não é? Ou que ninguém seja melhor. A arrogância de achar que ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Não vou te passar o conhecimento. Ou não vou te passar o seu conhecimento. Né? É isso, acho que todo mundo passa. Mas não é o mal do aquariano. Aquariano não é assim. Não, o aquariano ele quer ser livre. Ele tá lá na frente, ele tá fora da caixa. Que dia você é? Eu sou 22 de janeiro. Eu sou 29. Já sou 22, né? Não sou normal. Já tem ali, dizem que o 22 é o número meio do maluco. Eu sou 29. 29, né? A Valen também é aquariana. A Valen é 8 de fevereiro. Meu avô, 8? Então assim, a gente tem... Eu tem... sou aquário, signo de aquário. Ascendente aquário. Ui! Lua, aquário. Mentira! Sol, aquário. Que isso? Não, eu sou toda misturada. Eu tenho um Capricórnio ali, aquela coisa do trabalho, né? Sou puro aquário. Tudo... Que é muito legal. Uau. Total. Total. Olha, até invejei agora. Queria muito ser toda aquário. Tá tudo bem. A pessoa tá falando comigo, eu tô vendo 500 coisas ao mesmo tempo. Sou eu também, multitask. E as pessoas acham ruim. Eu falo, não tenho culpa que você não sabe
mastigar e andar chiclete, né? Mascar chiclete e caminhar. A Valentina fala comigo algumas, né? Eu, como mãe solo dela, né? Tô sempre fazendo isso e mais 10 coisas, fazendo jantar e atendendo cliente, fechando festa. Antes de vir pra cá, eu falei, só um minutinho, filha, que ela tá fechando o maior kit grande aqui, ó. Kit bom, ó. Vai entrar aqui um dinheiro bom agora. Aí eu assim, calma, tipo, pega o seu lanchinho, vamos passando o batom e fechando. Peraí que eu preciso me ajeitar pro podcast, mas tô fechando aqui uma festa grande, tô entrando, pega a chave, o cachorro, põe a ração do cachorro. Aí eu falo pra ela, assim, você sabe que a mamãe tem uma capacidade extraordinária de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E ela também vai ter. Vai, ela também é extraordinária. Carol, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Falei muito, você nem fez pergunta, né? Eu sou aquele podcast que nem tem pergunta. Eu quero só ouvir você falar. Muito legal. Falei, gente. E vamos marcar a segunda rodada. Pronto, né? tô aqui pronto. Olha, a gente tem que conversar mais sobre a empresa dos doces olha, excelente. Vamos falar. Muito bom, olha, muito feliz de estar aqui. Bom mesmo. Excelente ver alguém com o espírito de unir, né? Essa é a nossa ideia. Espírito de partilhar conhecimento e tal. Isso é bom, é raro. Trazer os nossos conterrâneos uma realidade que não foi passada há um tempo atrás. Não. Aqui o meu paraíso, não é, né? Não, nem é. Até questões culturais, questões de... totalmente diferentes, né? De vivência, e eu sempre prego isso, Carol. O português, o brasileiro ou o imigrante chega aqui, ele tem que se adaptar ao país, não querer que o país se adapte a ele. E de qualquer forma, independente se viemos com D7, se viemos sem, viemos com turista... Na aventura, como turista, tentar a vida. Vai ficar aqui, você nasceu de novo, é zero. Você saiu do zero, novo CPF, que é o NIF, né? Nova carteira de motorista, novo INSS, tudo é zero. Tudo é zero, esquece Primeira tudo. conta no banco, tudo. Então... vamos nascer de novo na cultura deles. Na cultura. Né? Quem está invadindo somos nós, né? Respeitando as regras de convivência, Isso não quer dizer ser bobo, baixar a cabeça. Não, jamais, Seja jamais. Homem, mas com educação. Acho que aqui, isso é um dos valores que quando eu optei por sair do Brasil, nessa loucura da minha história, era uma das coisas que eu falava assim, eu quero que a minha filha tenha uma realidade mais do coletivo. Sim. Que ela viva num lugar em que a gente pense no coletivo, né? Sim. E aqui você ainda tem o respeito na faixa de trânsito, você tem o respeito quando você está dirigindo, tá todo mundo na faixa da direita. Sim. Enfim, coisas que no Brasil a gente já não tem, né? E aí hoje, quando a gente vai ao Brasil, a gente acabou de voltar, tem 2 semanas que nós voltamos, a gente tem ido com bastante frequência até o Brasil, e a Valentina identifica, assim, né? E aí, no início, ela falava assim... mamãe, eu quero voltar a morar no Brasil. Quero morar no Brasil. E aí, a gente foi em julho, né? E aí, agora voltamos, né? Agora é fevereiro. E aí, agora... Semana passada, eu falei assim, e aí, filha? A gente foi bastante pro Brasil, passamos um mês lá, agora passamos mais outro mês. E tal. E aí, como é que ela tá? Você quer morar no Brasil? Não, mamãe, eu acho que eu gosto mais de Portugal. Não, né? Eu não sei o que se passa ali dentro, mas alguma chave virou, né? E é engraçado, porque a gente mostra, né? Olha, não, tem que andar com o vidro fechado, né? E tal. E assim, as pessoas falam alto, lixo na rua, todo mundo... Farinha pouco é o meu pirão primeiro no Brasil, né? Todo mundo tem prioridade, menos o outro, né? E essa coisa do cultura. Amo o Brasil, amo o Rio. Tenho desejo ainda, né, de quem sabe um dia voltar. Você fica no Rio? Seu material você compra no Rio ou compra em São Paulo? Compro em São Paulo. Hoje a gente já compra tudo... Melhor estado do país, né? O negócio é São Paulo, né? Rio... E o Rio, e nem acho o Rio já o melhor lugar, né, para viver, infelizmente. O custo de vida no Rio é muito caro. É São Paulo. Não, calma lá. Do mundo, né, cara? Aí tá puxando. Aí já não. Olha lá, outro, cara, ele é o dono do podcast, mas a gente não pode concordar com determinadas loucuras. Ô, Valen, você quer voltar a morar no Brasil? Não. Há 6 meses atrás era mamãe quero pro Brasil. Engraçado. E aí eu tava com tudo pronto pra comprar um outro apartamento lá e tal, no outro estado. Fiz uma pesquisa e agora São eu tô Paulo. Assim. Não, claro que não. Nem passo. Não faço nem escala em São Paulo. Em São Paulo eu só mando o WhatsApp pra comprar os produtos da empresa, entregam lá em casa e tal. Mas a gente já foi
Ano passado, agora essa temporada a gente passou 10 dias no Nordeste também, né? Então, aquela água quentinha azul ali de Alagoas, né? A gente vai João Pessoa também. Sim, cara, aquela água quente do mar, ninguém consegue entender. Sim. Nenhum português consegue entender que quando você entra no mar, não é geladinho, não é fresco, é quente. É quente, é algo inexplicável. Sim. Até falei com uma amiga minha aqui, eu falei assim, dia que você quiser uma água quente, você me fala que eu monto um roteirinho pra você ir passar uns dias aqui, porque isso aqui realmente é... E aí o calor, o coração do brasileiro fica tentado. Sim, né? Morar ali, no outro lugar e tal. Mas aí você começa a pensar, a adolescência da minha filha vai ser aqui, futuro aqui, a universidade aqui... Se ela for universidade, que eu deixo isso tudo muito aberto na vida dela. Mas, enfim, oportunidades aqui, caminho até agora, até os 8. Né? Eu falo assim, sobrevivi, mãe solo, até os 8. E agora eu vou entregar a toalha. Não, vamos lá. Vamos lá. Né? E aí, enfim, é difícil. Obrigado, viu? Obrigada a vocês aí por tudo. Vou fazer uma pergunta para você. O que significa para você família? Família... Eu vou dar aquela resposta clichê, né? Que a família é tudo. Mas quando a gente se torna adulto, acho que aí a gente entende que amigos são passageiros. Sim. Os colegas a gente tem vários. Conhecidos, esquece, né? Rede social a gente tem zilhões. Sim. Mas a família é o porto. É o porto seguro. É pra onde a gente volta. Quando... Meu pai sempre fala assim, minha filha vai. Se der merda, eu tô aqui. Tô aqui. Desculpa, mas... E acho que é isso, né? É isso que eu quero passar pra minha filha. Eu fui criada assim. Então, quando... Meus pais me deram essa educação brilhante, não tão moderna, né, como hoje em dia, mas essa sensação de que você tem para onde... Você quer largar sua faculdade de Direito, a segunda melhor do Brasil na época que eu fiz, estava estudando para concurso, falava que eu ia ser juíza e tudo, e aí quando eu falei assim, não, pai, eu vou morar em Angola, e quando eu voltei eu falei, eu vou trabalhar com casamento. Meu pai nunca falou, não vai para Angola, você tá louca? Vai fazer concurso público. Né? Então, o apoio é tão forte que você se emociona. É muito. E é isso, eu acho que... E é uma coisa que a gente tem pouco aqui, né? Como mãe solo aqui, é uma coisa que pesa. Então, quando ela fala, quero voltar... Vamos. Pode pegar. Quando a gente... Dava pra você ler, né? Tu tá com preguiça, né? Vale, agora não dá. É porque precisa de internet. Pode pegar. Pode não, ela tá acabando. É que ela já tá entediada ali no joguinho. Põe pra ela. Tem que comprar ali depois. E aí, essa parte tem que comprar, meu amor. Então, assim, é isso. É mesmo... Essa coisa de... Nunca falaram assim pra mim, não, Carol, você tá doida. Acho que... Você é filha única? Não, tenho uma irmã. Tenho uma irmã 7 anos mais nova, tá lá, tá em São Paulo. Ubatuba também, empresária, também tem os negócios dela. Tem 3 filhos. Tá em Ubatuba? Tá em Ubatuba. Olha, tá em São Paulo. São Paulo, né? Ela é esperta. Mas... ela é esperta. Pois e aí cada vez que vai é tipo, olha, o Ubatuba tem tão coisas boas, o Ubatuba. Cara, é bom morar aqui aposentado, né? Pra ganhar dinheiro, já acho que não, né? Aqui tem que vir com dinheiro no bolso já, pra gastar. É uma cidade... Deus pra você é o quê? Deus é um universo poderoso, assim, é uma força... Tá em tudo, né? Você tem religião, espiritualista? Eu sou dessas que tentam um pouquinho de tudo. Já andei na Umbanda, fui criada na Católica, né? Fiz primeiro até a primeira comunhão, depois Crisma já não era para mim. E aí depois comecei a me questionar. Então já tomei, já fui a passe, né? Espiritismo, já tive na Umbanda um tempo, o pai dela é umbandista, e ao mesmo tempo tô nessa de que eu acredito muito, você é muito do coração, assim, acredito em Deus, acredito em algo muito forte, e sem dúvida. Agora, eu já tive até na Cabala, né? Já tive em tudo, um pouco de tudo, tentando ali experimentar, entender. Eu acredito em energia, acredito no bem, a gente faz bem, recebe bem. Sim. E é um ciclo, e eu tento sempre falar assim, cara, minha religiosidade é agradecer, sempre tem uma tatuagem aqui que é agradecer sempre. Sim. Só peço sempre sabedoria para encarar o que vem sempre pela frente, né? Sabedoria e trabalho, discernimento, né? Sanidade pra gente seguir. Saúde, claro, né? Vem ali acima de tudo e acho que Deus é isso, ele vai orientando a gente, vai mostrando, né? Como eu falei, em
Tava na dúvida, o apartamento alugou. Tava na dúvida, a empresa se vendeu. Isso, Deus tá ali, tá no todo dia. Mas nessas horas que a gente vê uma coisa assim, cara, isso não é normal. Não é só sorte. Não é só a bunda virada pra lua, como alguns falam. Ah, Carolina tem a bunda virada pra lua. Não é trabalho, não é esforço, né? Não é Deus, é só sorte, né? Então, não, tem uma coisa assim superior. E é isso, eu tento... pra mim, Deus vem sempre junto de trabalho e sabedoria. Você é feliz ou você está feliz? Sou feliz demais, demais, assim, muito. Porque eu vivo a vida que eu escolhi. Eu vivo a vida... Apesar de eu não ter escolhido vir para Portugal, né, lá no início, eu escolhi permanecer. Ainda pretende ir embora? Para outro país da Europa? Assim, falar que eu sou cigana aqui em Portugal não é legal, né? Mas é porque eu tenho essa alma livre, né? Nômade. Então, muito nômade, exatamente. Então, assim, tenho vontade de viver ainda em outros países, tenho. Mas, por enquanto, estou aqui... Não sou uma pessoa dos Estados Unidos. Gosta? Já fui zilhões de vezes, conheço cidades que ninguém nunca pisou nos Estados Unidos, já fui muitas vezes, Nova York em 3 e tal... Mas não acho aquele American Way of Life pra mim, assim, acho que é isso, né? Esse meu sentido de propósito de vida e tal, acho o americano muito mais capitalista. E aí eu já tô numa fase mais assim, cara, eu quero viver uma vida boa, quero trabalhar, porque faz sentido, amor. Tranquilo, quero gerir minha empresa, quero receber meu dinheiro, quero gerar impacto na vida das pessoas, quero fazer bem, quero criar minha filha, mas esse sangue no olho do desespero, eu faço questão... Sou workaholic, mas eu faço questão de me frear, sabe? Eu acho que hoje a gente já tem... Eu tenho outros valores, não só ela, mas valores de saúde, valores mentais, valores de me colocar num lugar mais tranquilo. Obrigado, viu? Valeu. Espero que tenha gostado. Essa é a Valen. E aí, Valen, tudo bem? Ó, você tá na televisão, hein, meu? Olá, pessoal. Oi, pessoal. O próximo podcast nós vamos fazer com você, para você falar da escola. Você gosta da escola? Adoro. Que ano você Floresta, tá? Fala pra mim. Que ano você tá? Segunda? Você tá com 8, né? Tá com segunda. Segundo ano. Tá. E a escola da Floresta chama? Fala, responde. E você gosta? Gosto. Muito bem, parabéns. Muito Você é uma boa aluna? Sou. E lá na escola da Floresta fala inglês? Fala inglês, só que a gente não aprende inglês. Ainda não aprende inglês. Ainda não, mas já vai. Ela aprende inglês em casa. Já vai. Você fala inglês? E lá tem muitos alunos estrangeiros, então o inglês acaba fazendo parte. Inglês e francês tem muitos alunos de fora. Francês. Agora tem menos, né? Parlez-vous français? Não. Não fala ainda francês, né? Je parle un petit. Parabéns! Pronto. Que linda. Obrigado. Obrigada, vamos lá, né? Pronto.